O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Tem as reapresentações às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora preferida, sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, portanto, e às 10 da noite, outra retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, para outras 20 cidades lá da região. E o nosso convite, a partir de agora, para você curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, nas mídias sociais todas, e a sua participação é bem bacana pelo WhatsApp também, 973350038, para você fazer perguntas às nossas entrevistadas de hoje, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Vamos iniciar mais uma semana aqui, é segunda-feira. Vamos com saúde, empenho, dedicação e análise das informações de tudo que a gente está propondo aqui no programa Gente que Fala de hoje. Para isso tudo, a gente vai receber a doutora Albertina Duarte Tachiuti, ela é ginecologista, vice-presidente da SOGIA, é a Sociedade de Ginecologia da Infância e da Adolescência. E você sabe, doutora Albertina também é coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. E hoje tem um time. De hoje, doutora Eliana Passarelli, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Tudo bem? Doutora Eliana, bem-vinda aqui mais uma vez com a gente. Boa tarde, sempre uma honra estar aí com vocês, muito bom, e com todas essas convidadas maravilhosas, né? Super Obrigado legal. Eu que Obrigado pela agradeço. presença. Doutora Elizabeth Leão, também na bancada do programa Gente que Fala de hoje, magistrada federal aposentada, advogada, consultora, coach e escritora. Como vai, doutora Elizabeth Leão? Bem-vinda aqui com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Com muito prazer, eu integro esse grupo hoje, esse grupo seleto, de que tenho certeza teremos discussões muito proficientes. E eu agradeço profundamente o convite. Boa tarde. Muito obrigado, doutora Elizabeth. E também na bancada do Gente que Fala de hoje, Ivana Rey. Ela é empresária, apresentadora de TV, palestrante e escritora. Ivana, tudo bem? Bem-vinda aqui com a gente. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem, vamos ao nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje, iniciando esta semana. Vamos então ao primeiro assunto. Pesquisa Datafolha que foi divulgada ontem, pessoal, revela que eleitores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de Recife acreditam que faltam mulheres e também faltam negros nas câmaras municipais de suas cidades. Na média, vejam só, 70% das 3.164 pessoas entrevistadas acham que o número de vereadoras e de parlamentares pretos é menor do que deveria ser. Essa percepção coincide com a realidade, porque nessas 4 capitais, a representação feminina e negra nas câmaras municipais, de fato, é bem inferior à sua proporção na população, mesmo com novas regras eleitorais para reduzir as desigualdades. Sempre surgem regras eleitorais novas com esse objetivo, com esse sentido. Doutora Eliana Passarelli, o que esses dados do Datafolha nos apontam, nos revelam? Nenhuma surpresa, né? Não é uma surpresa e é muito triste, né? Porque em São Paulo nós temos menos de 24%, 24, né? Não chega nem, é a metade da metade de mulheres, e de negros nós temos ainda menos ainda, né? Então, de negros acho que é 20%. Então, são duas populações enormes, né? A população negra e a população de mulheres, que realmente não se representam, né, nas câmaras municipais. E o que é muito triste, porque às vezes o eleitor não sabe para que serve a Câmara Municipal em si. E é para administrar a cidade, uma coisa tão básica, né? São as escolas, são os hospitais, é o seu dia a dia, né? São as feiras públicas, se a gente for atrás, né? As feiras livres, são coisas tão básicas e tão bem administrados, né? E os que mais sofrem, eu ainda acho que, óbvio que do mais é a mulher negra,
e nós não temos essa representatividade para o dia a dia. Então, quando se fala em Câmara Municipal, todo mundo esquece que administrar a cidade que você mora, é administrar o transporte que você utiliza, o hospital mais próximo da sua casa, são todas essas coisas e que a gente fica vendido nessa história. A palavra certa é essa, né? Vendido para pessoas que normalmente não nos representam diante do trabalho feito na cidade. Eu acho muito triste. E vou dizer mais, viu? Ainda existe um preconceito óbvio, muito grande, em relação às mulheres, e um preconceito maior ainda em relação aos negros. E mais ainda em relação às mulheres negras. Doutora Elizabeth Leão, a sua análise a respeito desse nosso primeiro tema, portanto, a pesquisa Datafolha aí indicando que faltam vereadores, vereadoras, né, mulheres e negros nas câmaras municipais, uma representatividade menor do que deveria, aí pela percepção dos entrevistados, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Como eu destaquei aqui, apesar, né, das novas regras eleitorais que sempre surgem aí para a redução dessas desigualdades. Por que será que essas novas regras, essas novas determinações não estão não estão dando conta, né, de resolver essa questão, doutora Elizabeth? No meu ponto de vista, inexiste uma política dos partidos políticos direcionada para conscientizar as mulheres que têm potencial para concorrer à Câmara e conscientização também dos negros. Então, é uma prática nova no decorrer da nossa história, não é algo é algo muito recente e precisamos, nós mulheres, buscarmos realmente intensificar esse movimento para que sejamos representadas politicamente, tanto na Câmara, como no Senado, como no Congresso e etc. Então, para mim, a falta de conscientização da mulher, da necessidade da participação dela e dos negros nessas campanhas. A gente sabe que existiram partidos que colocavam as mulheres, algum tempo atrás, em algumas eleições anteriores, colocavam as mulheres, mas elas não recebiam voto nenhum, e elas eram totalmente alijadas do pleito, né? Então, é uma questão, eu acho que cabe até a nós, mulheres, quem trabalha nessa área onde as mulheres têm uma possibilidade maior de destaque, incentivarmos. E um problema também é a falta de candidatura feminina, muitas vezes que acontece por falta de incentivo dentro de casa, né? Se a mulher dentro de casa ela já não tiver o incentivo para se interessar pela política, disputar os cargos de fato, nada vai acontecer. Então também tem esse ponto, né? Às vezes alguém dentro de casa barra essa possibilidade. Nós não seria tanto dentro de casa, viu, Mauro? Acho que seria a busca dos próprios partidos políticos começar, como eles arregimentam os homens, eles também poderiam buscar mulheres na sociedade, mulheres de destaque, como, por exemplo, a doutora Eliana, a doutora Angelina, para Albertina, desculpe, para mesmo a Ivana, para levá-las, conscientizá-las que elas poderão fazer uma diferença nas câmaras. As mulheres normalmente não sabem nem o que significa, como diz tão bem a doutora Eliana, elas não sabem nem o que significa Câmara, né? Não sabem nem o que significa. Não sabem nem o que é política, né? Verdade. Doutora Albertina Duarte, sua análise, acho que já está tudo bem com a sua conexão. Pesquisa Datafolha revela que faltam mulheres e faltam vereadores negros nas câmaras municipais de São Paulo, Rio, Recife e Belo Horizonte, ou seja, muito menor a representatividade do que deveria, segundo os entrevistados pelo Instituto Datafolha. Sua análise. Bem, então eu gostaria de falar que é uma questão de justiça, porque se nós temos metade da população que é branca e metade negra, o Brasil é um país de misturas, então começa por aí a injustiça.
nós temos metade das mulheres, né? A população brasileira é constituída de uma maioria de mulheres. Então, quando você tem um Estado que acolhe, que é justo, né? Você consegue ter uma maior participação. Eu acho que não há incentivo dos partidos e, ainda por cima, o privilégio daquelas mulheres que são mulheres e deputados, que são filhas de deputados, o que eu vejo, ou de senadores, ou de vereadores, então eu vejo muito nas campanhas eleitorais um privilégio hierárquico, como se fosse uma hierarquia familiar. Então, nós não estamos no império, nós estamos hoje já neste século. Então, eu consigo entender que é uma injustiça e que as escolas e a família e a comunidade deviam incentivar todos os segmentos sociais, quer dizer, na verdade, indígenas, na verdade, mulheres e homens negros, e também as mulheres que são sempre afastadas das decisões. Para o nosso próximo assunto do programa Gente que Fala de hoje, segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, também o nosso canal no YouTube. Tem as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, pela sua operadora preferida, canal por assinatura, na sua operadora preferida, e também pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e outras 20 cidades da região. Na Rádio Cultura, às 10 da noite, e na TV Aberta São Paulo, a partir das 5 da tarde. Vamos então ao nosso próximo assunto. O desembargador Luiz César de Paula Espíndola, presidente da 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, e que já foi condenado por agredir a mãe e a irmã, fez declarações polêmicas durante o julgamento de um caso de assédio contra uma menina de 12 anos de idade cometido por um professor dela. Durante a sessão de julgamento, ele minimizou o caso, afirmando que o fato poderia estragar a vida do professor e que a ação se tratava apenas de ego de adolescente. Muito bem, o Conselho Nacional de Justiça abriu uma reclamação disciplinar contra o desembargador Luiz César de Paula Espíndola, enfim, por tudo que ele falou. Ele não falou só isso, ele falou muitas outras coisas absurdas, e análise aqui da doutora Elizabeth Leão. O que esse episódio nos aponta? O que significa tudo isso, doutora? Em primeiro lugar, eu espero que o CNJ seja bem firme em relação a esse magistrado. Este tema é um tema muito sensível, que está hoje sendo cada vez mais divulgado. Nós temos notícias, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Muitos conhecem aquela história da ilha de Epstein, onde fazia tráfico de crianças menores e abusos, etc. Mas o que causa muito espanto é um magistrado que deveria ter valores, não apenas valores éticos, de honestidade pessoal, respeito às leis, porque é ilegal, é desumano a questão do abuso de menores. E muito me espanta que um magistrado ainda tenha capacidade de publicamente defender um pedófilo e ser ainda fazer isso de uma forma tão abusiva. É uma questão muito séria. Sempre existiu a pedofilia, mas atualmente, com as redes sociais, as questões, a possibilidade que existe de divulgação, ela está cada vez sendo mais focada e precisa ser combatida. Já tivemos o ano passado, em setembro, uma PL que julgou como crime hediondo, tráfico de menores, abusos, etc. Então, essa é uma outra questão que a nossa sociedade precisa enfrentar, de braços abertos, para tentar diminuir esse problema dos abusos sexuais, que acontece não é somente fora de casa, muitas vezes dentro de casa. Pais, padrastos, irmãos,
é uma questão de conscientização. É uma questão muito séria que nossas crianças enfrentam de forma diuturna. Então, eu acredito, espero que esse desembargador ele seja punido de uma forma bem rigorosa. Sim, uma forma bem rigorosa de punição, não é, doutora Elizabeth? Como a senhora destacou, um problema que está dentro de casa muitas vezes e que a fala de uma pessoa como uma fala, né, bem posicionada de um desembargador, isso tem um efeito pedagógico muito grande dentro das famílias, né, que podem levar ao incentivo à pedofilia, Isso enfim, e a ações. são ações que incentivam. E Sim, eles, os pedófilos, eles incentivam uns aos outros. Nós sabemos das redes que existem nas mídias sociais. Eles incentivam. O tráfico de crianças e adolescentes, ele é incrível, é imenso. E dentro disso estão também se encontra a questão do abuso sexual. A educação das crianças também é importante. A educação, como a doutora Albertina, com certeza, ela seria uma expert para comentar sobre isso. A educação dos adolescentes e das crianças na própria defesa e divulgação de algum eventual abuso, eventual início de algum abuso, isso tem que ser também divulgado. As crianças precisam saber até onde pode e até onde vai essas liberdades, né? sim. E me espanta muito uma pessoa, porque um juiz, eu sou magistrada aposentada, o juiz ele tem uma fala muito pesada, muito forte, influenciadora. E quando se fala num aspecto incentivando, denegrindo a menina de 12 anos, como se ela fosse culpada, né? Isso realmente um absurdo, é inominável. É inominável, partindo principalmente de um magistrado que está na segunda instância, um desembargador, de um Sim. estado tão representativo e tão respeitado como o Paraná. Me deixa Doutora muito... Albertina, sim. Sim, desculpe, doutora Elizabeth. Não, Doutora não, Albertina, terminei. Pode procurar. sua análise a respeito das falas, né, deste magistrado, desembargador, doutor Luiz César de Paula Espíndola. Na ocasião ali, o julgamento tratava da manutenção ou não de uma medida protetiva para esta menina de 12 anos, esta adolescente que foi assediada pelo professor, enfim, e nesse trabalho, nessa sessão, essas falas absurdas proferidas pelo desembargador, e ele vai ser investigado aí pelo Conselho Nacional de Justiça, sua análise. Eu, Sim, doutora Albertina. bem, eu quero dizer que, como eu trabalho com adolescentes desde 72, 75, só quem não atende uma mulher que foi assediada ou foi estuprada pode ter essa indignidade dessa fala. As meninas que foram abusadas sexualmente, assediadas, elas têm dores físicas e dores psicológicas. O relacionamento dela com as outras pessoas, muitas vezes elas não engravidam mais, elas abortam. Então, eu tenho, durante a minha experiência de tantos anos, mais de 40 anos, atendido mulheres abusadas e estupradas. Já atendi uma menina de 1 ano que foi estuprada. E ela tem hoje 30. Embora ela tivesse 1 ano, ela tem a memória que a família deu. As meninas de 10 anos, 11 anos, elas choram, a alma chora, o útero chora. Então, meus pêsames para eu que sou brasileira de coração, ouvir um magistrado falar uma violência maior. Quer dizer, culpar a mulher violentada e isentar o que violentou. Para mim é inacreditável.
A Ivana Rey está de volta aqui na nossa conexão. Ela não conseguiu participar do tema anterior em razão da queda da conexão dela. Ivana, só por gentileza, coloca o seu smartphone na posição horizontal para que o padrão da Ele imagem está. fique. Mas há um travamento da sua imagem está deitada, embora ele esteja na posição horizontal. A sua imagem ela está deitada, ela tem que destravar. Enfim, mas vamos seguir aqui. Agora sim, Ai, a sua destravou, agora sim. análise. Agora sim, a sua análise a respeito desse tema, esse caso do desembargador Dr. Luiz César de Paula Espíndola, nessa sessão, falando o que falou, minimizando a situação, culpando a adolescente, vitimizando a adolescente em favor do professor assediador. Eu acredito sim, foi o que a doutora Albertina falou, né? Isentar a pessoa que está violando, né? Eu acredito muito nisso, mas assim, isso causa dores físicas, emocionais, qualquer tipo de mulher, sabe? O abuso sexual, pedofilia, não compete, não compete. Eu não concordo de fato com isso. Procuradora Eliana Passarelli, sua análise. Bom, primeiro, eu concordo com a doutora Albertina e com a doutora Elizabeth, né? O negócio é o seguinte, tem que afastar imediatamente para que ele não cometa outros tipos de violência e não continue julgando e mal julgando a situação em si, que é uma situação muito delicada que é em relação a mulheres e com relação a jovens, né? E ao assédio sexual, enfim, a todos esses crimes que são horrendos para todas as mulheres que passam. Eu espero, sim, também que o CNJ julgue, mas não é que julgue demorando 1 ano, né? É que julgue demorando 3 meses, que seja rigoroso e que já afaste imediatamente das funções de magistrado em 2º grau. Outra coisa, ninguém pode esquecer, o que eu quero dizer é o seguinte, que ninguém pode esquecer já os antecedentes dele, que são públicos, né? Como agressor da irmã. E que esta pessoa já, que deveria ter sido, né, há muito tempo julgada nos termos da lei, me parece que continua aí podendo judicar. E que isso não pode acontecer. Afaste, apure com rigor, por favor, né? Porque ele não pode continuar fazendo da carreira de magistrado uma coisa não é que faça das vítimas seus próprios algozes, incentivando, porque a nossa lei brasileira faz bem isso, e não só a lei, muitos tribunais, incentivando a continuidade criminosa, que é o parâmetro para a gente julgar aqui, né? Então, deixa para lá, impunidade, e as pessoas vão no acúmulo, principalmente alguém da magistratura, ou que seja, do Ministério Público também. Não, chega. Doutora Eliana, é interessante porque, só um minutinho, é interessante porque ele já é um desembargador, para alçar o cargo de desembargador, a pessoa precisa ter reputação ilibada. Então, causa espanto essa corporação, esse corporativismo, né, da magistratura, seja do Ministério Público, esse corporativismo que protege pessoas desse naipe. É realmente inconcebível. Nós temos que parar com essa filosofia de políticas dentro da magistratura, dentro do Ministério Público, dentro das carreiras públicas, né? Seja estadual, seja federal. A gente tem que parar com esse corporativismo. Não serve, não fique. Que seja exonerado do cargo. Simples assim. Pois é, doutora Eliana, a questão toda é punição, né? Como a gente Sim. destacou aqui, o desembargador Luiz César, ele já foi condenado por agredir a mãe e a irmã, mas ele não cumpriu a pena, né? Então, aí as coisas se perpetuam, ficam perenes, né? Vão acontecendo. Se ele tivesse sido punido, talvez ele não tivesse cometido a barbaridade que cometeu agora. Enfim, a palavra sempre é punição, né, doutora Eliana? Com certeza. Com certeza. E nós esquecemos a punição desde os mais altos graus aí de intelectualidade, né? de postos, de funções. A gente vai esquecendo, e não pode esquecer. Nem tudo é político, e não pode ser político.
né? Tem que ser, o princípio tem que ser básico. Ação, consequência. Ponto. Por isso que este país está esta bagunça. É real. Nós vivemos o princípio da impunidade nesse país, em qualquer esfera. Doutora Elizabeth, a senhora falou do corporativismo, e a punição muitas vezes não vem justamente por causa disso. É o espírito de corpo, eles se protegem, eles se defendem entre si, né? Houve a condenação, não houve a punição, enfim, os fatos vão acontecendo, né, doutora Elizabeth? Como a doutora Eliana falou, é necessária a punição. E muitas vezes uma pessoa ou alguém que ocupe um cargo elevado, proeminente, a pessoa continua fazendo, ela não é punida, ela continua atuando da forma como ela sempre atuou, porque ela tem alguém que o protege. Porque se não tivesse, já teria sido expulso da magistratura. Então, é essa sensação de impunidade, como a doutora Eliana comentou, que leva as pessoas a continuarem fazendo absurdos como esse. É um absurdo inominável. É inominável esse absurdo dessa fala desse desembargador. Eu Como diria eu já disse, desembargador não é nem juiz substituto, juiz de primeira instância, que está no início de carreira. É um desembargador. Sim, na segunda instância. Doutora Albertina pediu a palavra? Eu diria que é um crime. E o criminoso tem que ser punido. Eu acho que não tem nem julgamento. Acho que é afastado já, porque nós não podemos falar de associações criminosas de colarinho branco, quer dizer, ou de capa preta. Quer dizer, então, realmente, quer dizer, se na saúde você tem um médico que fala isso, o CRM caça esse médico. E eu acho que ele precisa ser imediatamente punido. Ele é violento. Um cara que agride a mãe e a irmã, ele tem um passado de violência. Quem é essa criança de 12 anos que ele não pode ser violento também? Então, essa perpetuação da violência é que indigna e a gente fica muito preocupada com as instâncias que julgam as pessoas. Muito bem, vamos seguir. Esgotado esse tema por aqui, vamos para o próximo programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, nossas imagens também nas redes sociais, os perfis do Facebook, do Instagram, está tudo no ar, nosso canal no YouTube, e tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora preferida de televisão, a partir das 5 da tarde, e outra retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também lá para outras 20 cidades da região. Vamos seguir para o assunto aqui para falar sobre saúde com a doutora Albertina Duarte. Olha, a adolescência é uma fase marcada por intenso crescimento físico, também mudanças biológicas, psicológicas e socioculturais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são considerados adolescentes jovens de 10 a 19 anos de idade, o que representa cerca de 14% da população brasileira. Agora, como é que será que anda a saúde desse grupo, dessa população tão importante aqui no país? Olha, no Brasil, os desafios incluem hesitação vacinal, uso excessivo de mídias eletrônicas, transtornos psiquiátricos, violência, uso de armas, baixa adesão a práticas de segurança e riscos associados à experimentação de substâncias e atividade sexual. Diante desse elenco de coisas, dessa quantidade de situações aqui, doutora Albertina, parece que a saúde dessa população não anda tão bem, né? Não, não anda nada bem. E eu gostaria de dizer que a Agenda 2030, que foi assinada pelo Brasil, não vai ser cumprida. Não vai ser cumprida a diminuição da violência, não vai ser cumprida a diminuição da gravidez da adolescência. Nós vamos estar com falta perante o mundo, porque é um compromisso de vários países. Bem, eu acho que a vacinação incompleta, ela me deixa muito afetada, porque, na verdade, nós temos vacina do HPV e que nós tivemos estados que fizeram 30%. São Paulo chega a 70%, 80% na primeira dose
90% e agora 70%. Mas nós temos estados que não tiveram a vacina do HPV. As outras vacinas, então, nem tem codificação. Eu acho que uma outra situação é o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, porque nós sabemos que a vida sexual está começando entre 14 e 15 anos. Uma outra situação é que, pós-pandemia, a saúde mental fez com que a depressão e a ansiedade provocassem suicídios. Em relação à violência, nós temos os homicídios e temos também os estupros, que estão acontecendo cada vez mais. Então, assassinatos com adolescentes, a gente sabe disso, adolescentes assassinados. Eu acho que a gravidez na adolescência é um ponto, porque a menina que engravida na adolescência, ela é abandonada, ela não tem condição de proteger esse seu filho e já tem relação de mais violência das mulheres que tiveram filhos na adolescência. Isso é um estudo da Escola Paulista que eu tenho cada vez mais preocupação. Eu sempre não deixo de falar. São Paulo reduziu em 69% a gravidez. E isso fez o Brasil abaixar, mas continua ainda com níveis como a Bolívia, a Colômbia, o Peru. Então, outra situação são as emergências. Eu vou fazer agora, no dia 17, uma live sobre como ouvir o adolescente nas situações de emergência. Olha o Rio Grande do Sul, olha o Pantanal. Quer dizer, como é que ficam esses adolescentes diante de situações de emergências, das tragédias ambientais? Então, fundamentalmente, faltam políticas públicas adequadas que vejam o adolescente como um todo, né? Então, enquanto nós não tivermos políticas públicas, eu tenho no estado de São Paulo o programa do adolescente, porém, os municípios do estado de São Paulo, todos não têm esse envolvimento. Então, se em São Paulo nós temos um programa e ainda não temos adesão dos 645 municípios, imagina no Brasil, onde ainda não há. Acho que a chave, eu listei 10 mandamentos, o último mandamento é políticas públicas e seguidas, porque não adianta o papel. O papel é muito fácil, ela aceita tudo, mas é políticas e vigilância da sociedade. Agora, doutora Albertina, o Estado brasileiro conhece esse cenário, conhece a hesitação vacinal, conhece os problemas psiquiátricos enfrentados pelos jovens, conhecem o quadro da violência, ou seja, o mapa está feito, o mapeamento existe. Então, basta ao Estado brasileiro, cabe ao Estado brasileiro apontar suas armas para isso, ou seja, políticas públicas, né? Então, se há os elementos, o Estado conhece exatamente cada um deles, por que a política pública não sai? Veja, eu sou uma das pessoas que estou sempre na mídia, brigando e tudo. Nós temos o SUS. O SUS, na verdade, ele está usando muitos dos seus recursos para tratar doenças tardiamente. Então, se nós investíssemos no programa do adolescente, quantas doenças, como a hipertensão, obesidade, a questão das doenças sexualmente transmissíveis, e a saúde mental. Então, como uma pessoa que ajudou a desenhar o SUS, eu fico cada vez mais triste e gostaria que as autoridades deste país atendessem essa população, que é 14%, né? E que, na verdade, vai reproduzir, vai viver muitos. Eu acho que é uma tristeza isso. Eu destaquei aqui também, doutora Albertina, segundo a OMS, é protocolo, né? São considerados adolescentes aqueles entre 10 e 19 anos de idade. Claro que isso é uma informação teórica, né? Na prática, toda essa situação de vulnerabilidade de saúde dessa população, 14% da população brasileira, isso na prática pode aumentar o tamanho da adolescência, ela ir além dos 19, começar até antes dos 10? Sim, eu acho que hoje nós temos uma população de 9, 8 anos que já está, alguns estão iniciando na bebida com 9 anos e os casos de abuso sexual. Então,
no programa do adolescente de São Paulo, a gente atende até 24 anos, porque a gente sabe que só se deixa de ser adolescente quando economicamente a pessoa está independente, está fisicamente já madura, psicologicamente independente. Então, se a gente tomasse a risca, a gente consideraria que nós temos metade da população do Brasil adolescente. Como nós não podemos ter, então até 24 anos, eu acho que essa faixa precisa ter uma atenção especial. Muito bem, o programa Gente que Fala prossegue com mais um tema por aqui. Vejam só, a gente vai mudar o assunto, e o número é exatamente o mesmo. A gente está falando aqui sobre a população adolescente, 14% da população brasileira tem entre 10 e 19 anos de idade, 14%. A gente vai falar de um outro 14%. Vejam só, o estado de São Paulo tem 1.140.000 jovens entre 16 e 17 anos de idade, mas apenas 14% deles têm título de eleitor para participarem das próximas eleições. Em 2022, na eleição presidencial, 40% dos jovens nessa faixa etária tinham o documento. Vejam a diferença, agora só 14% para a próxima eleição. E em 2022 eram 40%. O cientista político Paulo Nicole Ramires explica que a quantidade de eleitores jovens inscritos para votar na eleição municipal é menor porque na eleição presidencial a comoção é muito mais forte e também pela disseminação de muito mais propagandas por parte da Justiça Eleitoral, além de uma série de fatores também que ele apresenta. Doutora Eliana Passarelli, o seu entendimento sobre essa situação, uma diferença muito grande, né? Em 22, 40% dos jovens ali aptos a votar com o documento na mão e agora só 14%. Pois é, eu faço sempre aquela pergunta: o que interessa, né, ao Estado? Bom, eu já vou ser bem clara. Para mim, não adianta votar aos 16 anos de idade e não ser responsável criminalmente aos 16 anos de idade também. Uma coisa, para mim, uma coisa invalida a outra. Então, eu acho que aos 16 anos de idade, a doutora Albertina pode conversar comigo melhor, com as pessoas melhor do que eu acho que as pessoas estão imaturas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista político, porque não conseguem nem se estabelecer dignamente numa escola pública ou numa escola privada. Eu sou contra mesmo, votar aos 16 anos de idade. Assim como os tratamentos são diferenciados em termos de saúde aos jovens, eu acho que eles têm que ser cuidados, inicialmente muito bem cuidados e muito bem preparados para que não façam bobagens de natureza política. Óbvio que para o governo federal, e óbvio que para nós termos aí todos esses políticos devidamente eleitos, e nós estamos falando numa grande gama, se nós considerarmos Senado, Congresso Nacional como um todo, né? E principalmente o chefe do Executivo, óbvio que interessa, e óbvio que vão massificar a propaganda eleitoral, e mais do que massificar, dizem aos jovens que ele tem a responsabilidade de escolher bem o seu presidente da República. Como é municipal, não interessa, né? É um poderzinho assim que a gente vai dar para o jovem poder eleger alguém. Então, é óbvio que não haverá a massificação de propaganda, e que o máximo que a gente consegue é fazer em pequenas comunidades, né? Então, é a comunidade do seu bairro, é a comunidade da sua escola, é a comunidade do seu clube, porque aí quem será eleito é o indivíduo mais próximo de você. Para mim, isso, de novo, eu vou usar um termo bem chulo, é um chaveco político, entendeu? Ninguém está preocupado. Doutora Eliana, a senhora apontou aí a sua contrariedade, né, ao voto obrigatório, ao voto aos 16 anos de idade, que não é obrigatório, de fato, agora, mas existe aquele grupo, evidentemente, que tem a maturidade, tem a percepção, tem o engajamento já desde cedo, porque o voto não é obrigatório. Agora, esses jovens votando com maturidade, com entendimento, enfim, como é que a senhora avalia? Eu não vejo jovem votando com maturidade. Eu acho que o jovem brasileiro, é muito mal informado. Ele não tem escola suficiente boa
para dizer para ele o que é, não é que é o politicamente correto, o que é política, o que é o engajamento, né? Nós temos uma falsa, eu pelo menos tenho isso, nas escolas, porque palestro em escolas, lido com adolescentes nas faculdades quando eles ingressam. Não, eu não vejo esses jovens, lidei com menores infratores durante muitos anos, eu não vejo esses jovens preparados, e não é só do ponto de vista político, né? A gente quer trazer ao jovem uma maturidade que ele não tem por conta da falta de política pública. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, quando nós colocamos para ele que ele irá voltar aos 16 anos, me desculpe, ele não sabe nem para quem que ele está voltando, sabe? E eu vejo isso com muita clareza. Eu não acho justo que você imponha ao jovem, aos 16 anos, tirando exatamente dessa, eu não diria bolha, mas dessa responsabilidade para outra. Por que eu estou falando isso? Porque eu, Eliana, fui trabalhar aos 16 anos. Né? Então, eu já tinha uma capacidade maior, mas a escola a escola que eu estudei, era completamente diferente dessa de hoje. Doutora Elizabeth, a sua percepção, sua análise a respeito desse tema, por que menos jovens interessados em votar nas eleições municipais na comparação com o que aconteceu em 2022 na eleição presidencial? Eu concordo com a doutora Liliana em vários aspectos. Eles não têm, não existe aquele glamour da eleição federal, né? E o jovem, realmente, ele com 16 anos, ele não pode nem trabalhar. Então, ele não tem na vida a condição de entender o que é política. Ele não sabe, ele não tem maturidade. E concordo também com a doutora Albertina quando ela fala da questão da prevenção. É necessário que haja prevenção, não apenas na saúde, mas a prevenção também é uma política pública no sentido de conscientizar esses jovens, tanto em relação à política quanto em relação à saúde. Porque os jovens são muito imaturos. Eles ficam o tempo inteiro, não é nem nas redes sociais, é em joguinhos. Eles ficam horas e horas e horas, e os pais, eles não se atêm, eles não se preocupam com a educação dos filhos, eles não conversam. São raras famílias que fazem isso, eu não posso ser injusta, existem famílias que cuidam, mas a grande maioria deixam os jovens soltos, totalmente soltos na vida. Então, a influência na escola, a influência dos joguinhos, é uma influência nefasta. E o que dá insegurança, o que dá ansiedade, que já é comum nos adolescentes, mas isso é muito sério. E nós vivemos hoje uma sociedade que também está doente. Esse que é o grande problema. Eu não sei o que será no futuro, se não houver uma mudança total de tudo isso. Sim. Um despertar. Doutora Albertina, sobre a saúde mental, a saúde psicológica dos jovens de 16 a 17 anos, nesse caminho da maturidade para o voto que lhe é permitido, não é obrigatório, é facultativo, mas, enfim, que é uma possibilidade. Eu estou dividida, né, nessa análise. Primeiro porque os adolescentes estão ingressando na vida sexual aos 14, 15 anos. O uso de drogas e o meio entre os traficantes, quer dizer, já temos meninos de 14, 15 anos, chefe de biqueira. Quer dizer, então, o que eu entendo? Eu entendo que eles têm um assédio muito grande em relação aos riscos, em relação ao crime, em relação às drogas. Então, para mim, fica muito claro que a escola devia preparar esses adolescentes. Sim. Estão analfabetos funcionais, nunca vi uma escola tão carente, e eu digo toda, escola particular e pública, onde o bullying e o racismo nas escolas particulares estão acontecendo. Então, o que eu entendo? Eu entendo que nós precisamos começar
Ontem, a discussão dos adolescentes, eu faço muita discussão nas casas do adolescente. Então, de um lado, os adolescentes sabem tantas coisas e, de outro lado, eles não sabem. Eu acho que se a política faz parte da vida, ela precisa ser já tratada com consciência e com propostas claras. A minha proposta de discutir em grupo com os adolescentes na escola, na comunidade. E, por outro lado, a gente percebe vários ídolos. Quer dizer, o Brasil acabou de perder agora, né? Quer dizer, então, todas as aspirações, os ídolos que nós temos, eles não são, eles não passam disciplina, coerência, compreensão. Eles passam toda uma magia de não precisei estudar, estou rico. Quer dizer, eu acho que existe um incentivo à fantasia que os adolescentes não sabem. Quer dizer, quando eles vão para o tráfico, eles têm fantasia e realmente hoje nós sabemos que as redes sociais não educam os adolescentes. Então, eu acho que eu não vou contra essa política, porque já fez aos 16 anos, mas eu acho que neste momento é educá-los para que tenham votos conscientes aos 16 anos. Vamos seguir para o último tema do programa. A gente fala agora com a Ivana Rey. Ivana, vou dizer aqui o seguinte: o poder do sim representa a capacidade de tomar decisões positivas e abrir-se para novas oportunidades. Dizer sim significa estar aberto a novas experiências, desafios e possibilidades. É um ensinamento seu, né, Ivana? Você que enfrentou a falência de 3 empresas, a ausência de renda, a responsabilidade de cuidar da mãe, acamada, e a criação dos filhos, né? Além de uma depressão. E você, nesse sentido, transformou sua vida ao dizer sim a uma oportunidade. Em 3 anos, tornou-se empresária, escritora, palestrante e apresentadora do quadro Mulheres On, no programa Temperando o Papo, da VTV, que é afiliada do SBT em Campinas. Conta pra gente essa história, que sim era esse, ou que sim foi esse. Ah, esse sim é poderoso, hein? O sim é poderoso. Eu acredito muito, o sim, ele tem um poder de abrir portas. A oportunidade, ela vem sempre pequenininha, ela vem sempre disfarçada. E as pessoas têm muito medo de dizer sim para um desconhecido, para uma oportunidade de não sei o que vai acontecer, como vai ser, não tenho estrutura. Enfim, de arriscar, sabe? E o sim, ele te dá essa chance. E eu, com esse sim, eu consegui me reerguer. Depois de quebrar as 3 empresas de uma vez só, sem renda, em plena pandemia, mãe acamada, essa questão toda que você colocou. Então, foi através de um sim, do momento certo, arriscando tudo, sem estrutura nenhuma, porque eu aprendi que a gente não pode dizer sim para uma oportunidade quando você tem toda a estrutura na mão, quando você tem dinheiro, quando você tem recursos, senão você não sai da sua zona de conforto. E isso, eu fui evoluindo isso até que eu cheguei na televisão, fui convidada para apresentar o quadro Mulheres On, onde nós falamos sobre empreendedorismo feminino. Fundei o clube Mulheres On também, que são só para empreendedoras, onde elas começaram a me pedir muito ajuda. Ivana, via WhatsApp, né, por conta da TV, via redes sociais, tudo isso pedindo ajuda. E foi uma forma que eu achei de ajudá-las. Então, direcionar para o Clube Mulheres On, onde hoje nós atendemos todas essas empreendedoras que estão conosco, entendeu? Agora, esse sim é o sim quando você tem a convicção da segurança para aquela proposta que você está recebendo, porque senão você acaba assumindo tudo, já tem um risco, você acaba assumindo um risco maior quando você não tem essa certeza. Eu costumo dizer que eu falo assim, nós temos nas palestras, quando eu palestro, eu falo os 3 poderes para o sucesso. Em uma mesa de negócios, são 3 palavras que nós usamos: o sim, o não e a decisão. Essas 3 palavras são muito importantes. O sim tem o poder de abrir portas. Por outro lado, a gente não pode sair dizendo sim para tudo também. Você tem que ter igualmente o significado para o não, para as coisas que não são dos seus valores, não são dos seus princípios, saber dizer não para isso também.
tá? E a decisão, que é extremamente importante, é que você não pode ficar em cima do muro, ou sim ou não. Não, não existe, né? Então é onde eu costumo dizer, o não estabelece os limites. Então ele tem que ser fundamental também. A mesma importância do sim tem a importância do não. O que que o sim tem a ver com uma frase que a gente ouve falar bastante? Olha, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. O que que Sim. tem a ver o sim com essa frase? O sim é a oportunidade. Então, assim, eu já tenho não. Vamos correr, por quê? Porque eu quero fazer dar certo, eu quero fazer acontecer, sabe? E eu posso, todo mundo pode. Por quê? Se você tiver um foco, se você tiver um objetivo, você consegue fazer acontecer. O que que é um foco? O foco é onde eu concentro a minha energia, o meu objetivo. Isso é um foco. Então, a partir do momento que eu estou correndo atrás, o não eu já tenho, eu quero sim. Então, eu vou correr atrás dessa minha chance, dessa minha oportunidade. Eu vou canalizar minha energia, o meu foco atrás desse sim que eu estou procurando. Por que que o sim para você apareceu no momento de maior experiência? Depois de ter quebrado várias vezes, depois de ter enfrentado diversas situações complicadas, aí Sim. quando você olha para trás, para o retrovisor, você encontra a resposta. Por que que o sim não veio antes para evitar toda essa situação? Então, esse sim, talvez fosse uma questão assim, é o que eu te falei, de você estar na sua zona de conforto. Porque eu estava na minha zona de conforto. Eu tinha uma estrutura, eu não tinha que correr atrás das coisas, eu estava estabelecida. Então, eu precisei quebrar e passar por todo esse processo doloroso, tá? Porque todo processo de transformação tem sua dor, e tem que ser muito válida essa dor, por quê? Porque ela te fortalece. Então, eu tive que passar por esse processo de dor para eu entender que eu deveria dizer o sim para aquela oportunidade que estava me surgindo. Porque eu já tinha tudo muito estruturado atrás. Tem ideia de quantas mulheres você já influenciou com o quadro, né, Mulheres On, do programa lá do SBT, nesse sentido de atraí-las para o empreendedorismo? Olha, foram bastantes. O quadro Mulheres On tem mais de 2 anos já na TV. Nós estamos assim, então assim, números exatos eu não, mas foram mais de 1.000 mulheres, certeza. Sabe? No clube já tem uma adesão muito boa, mentorias, palestras, o livro agora vai estar sendo lançado em agosto para setembro, nós estamos lançando o Poder do Sim. Então, assim, teve uma influência muito grande, a aceitação foi muito boa e o retorno disso é muito gratificante, porque ele é totalmente estruturado. Eu falei, esse Poder do Sim é muito estruturado em propósito e valores. E as mulheres, elas precisam se permitir a isso, sabe? Elas precisam acreditar em si, elas precisam entender que elas são capazes, que elas conseguem. E muitas vezes, o que nós já falamos lá em outros temas aqui no programa, falta incentivo. Se elas não têm o apoio da família, elas não têm o apoio de ninguém. E empreender é muito difícil, empreender, principalmente para quem está começando. Ivana, tem uma pergunta aqui da audiência. Quem está com a gente aqui é o Paulo, no WhatsApp, Paulo José. Eh, Você sentiu algum tipo de preconceito por ser mulher em suas atividades? É a pergunta do Paulo José. Não, assim, de início não, de início não. Eu senti um pouquinho de receio quando eu entrei mais para as questões de ser palestrante. De palestrante veio um pouquinho, mas depois você mostra que você pode, você é tão capaz quanto um homem, se não mais até, digamos assim, dependendo do tema que você fala, mas a aceitação foi muito boa. E o sim derruba preconceitos, como este, por exemplo, que você entendeu que existia quando se tornou palestrante? É o lugar onde Sim, eu fiz biópsia. sim, Sim. sim, derruba preconceitos. Derruba porque você pode. Sabe? É o que eu falo, a partir do foco, do objetivo, o sim derruba os preconceitos, porque ele vai te mostrar o resultado. Ninguém pode pensar, é muito importante que assim, ninguém, tanto homens, mulheres, enfim, na parte de empreendedorismo ou de qualquer oportunidade na sua vida, ninguém vai começar grande. A oportunidade ela vem sempre disfarçada de uma dificuldade e bem pequenininha. Cabe a você abraçar, analisar com carinho, colocar toda a sua energia, sua dedicação, seu objetivo ali, E sabe? quando a E proposta fazer.
E quando a proposta não vem, você fica. Mas eu quero dizer sim para uma proposta e a proposta não aparece. Se eu te disser que aparece proposta todos os dias, nós que não enxergamos, acredita? Você sabe por quê? Nós temos, teoricamente não, desculpa, comprovadamente, nós temos 365 mil distrações diárias, tá? Isso é comprovado por um estudo feito em Harvard, dessas distrações. Então, a oportunidade, todos os dias ela passa na nossa porta. A gente que não enxerga, ou não permite. Por quê? Porque você já quer começar com um prédio gigante, e não é assim que as pessoas começam. As pessoas têm que começar pequena, para ir crescendo passo a passo, para depois poder olhar para trás e falar assim, nossa, ainda bem, eu tenho que agradecer por eu ter feito, olha onde eu cheguei, sabe? Ter a sensação do sucesso. Então, assim, é só você parar, olhar o seu dia com carinho, analisa, a oportunidade vem. Diariamente, nós temos várias oportunidades. 365 mil por dia? Por dia, Como é que distrações. chega essa conta? Essa conta foi um estudo feito lá em Harvard. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ó. Nós temos as distrações espontâneas e as distrações que nós já sabemos, contamos com ela, tá? Por exemplo, você vai pegar o teu WhatsApp e apitou, tua mensagem. Você vai pegar, o certo seria você ir lá e responder essa mensagem. Mas você vai dar uma passadinha na rede social, você vai xeretar lá a vidinha do vizinho, vai mandar um oi pro colega, tal. Já foi uma distração, você saiu um pouquinho do seu foco. Isso já distraiu. No outro momento, a distração não planejada, imprevisível. O que é essa distração? Nós estamos aqui batendo um papo, nós estamos aqui conversando. De repente, alguém bate na porta, alguém toca a campainha, enfim, cai alguma coisa no chão, nós vamos levar um susto e perder o foco. Isso é a distração, é um outro tipo de distração. Então, durante um dia, são 365 mil distrações que nós temos. Tudo bem, vamos acabar com essas Então, 365 mil distrações que não tem nada a ver com a Rádio 365. Rádio 365 é porque são nós 365 dias por ano para você ficar focado e não se distrair. Essa é Isso, nossa energia aqui, ó, focada. Muito bem. Doutora Albertina, o Jaime está com a gente no WhatsApp, bem rapidinho, nosso tempo está em cima. Sua avaliação sobre educação sexual e suas variáveis dos nossos adolescentes e se a religião pode ser um fator de falta de conhecimento deles. Veja bem, o que que eu entendo? Eu entendo que a educação sexual ela é necessária, educar representa a falar, mas quando você tem uma educação sexual dirigida e polêmica, então fica complicado. O que eu entendo, da mesma forma que você ensinou o cinto de segurança, você tem que ensinar durante as respostas da educação sexual a prevenção. Eu acho que se você trabalhar com a prevenção, você não erra. Quando você desvia da prevenção e do acolhimento, vê, eu tenho trabalhado com várias igrejas, né? Porque até pelo programa do adolescente. Então, independente da minha crença, eu já conversei com várias igrejas. E entendo que também a igreja e a família e a escola e a comunidade podem ser pontos de acolhimento do adolescente. Doutora Elizabeth, a pergunta que vem da Carla no Instagram: o preconceito contra o negro é um fator cultural? Bem breve, por gentileza. Eu entendo que sim, é um fator cultural. Nós tivemos não teríamos possibilidade de entrar em vários aspectos aqui, mas para mim é. Eu não sei se seria, não dá tempo mais de expandir, né, o assunto. Sim, bem breve, doutora. Não, nós tivemos a questão da escravidão, e a escravidão foi se solidificando na vida. E hoje, tudo que acontece em relação ao negro, pelas pessoas, inclusive as mais antigas, é negativo. É como se houvesse fosse algo negativo. Quando a fortaleza, a inteligência do negro, ela supera muito de quem tem a cor clara.
E é uma questão que foi solidificando no tempo e estamos buscando realmente, a sociedade tem buscado quebrar esses paradigmas, essas crenças. E cabe aos negros também se desenvolverem, crescerem, buscar oportunidades, darem sim, como diz a Ivana, não terem medo, porque o que mais atrapalha é o medo de aceitar desafios, E a por última mais pergunta, difícil que seja. muito rapidinho, doutora Eliana Passarelli, a estimativa de mulheres em atividade no Ministério Público de São Paulo, a pergunta da Cláudia no Facebook. Poucos segundos, doutora. Cresceu muito. Hoje em dia, nós não temos mais esse preconceito, né, entre promotoras e promotores. Já tivemos muito. Quando eu ingressei no Ministério Público, a meta era de 10% de mulheres para o restante homens. Hoje, graças a Deus, entenderam que estamos todos iguais na carreira. Muito bem, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Abrimos muito bem esta semana com a presença da doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista, também com a doutora Eliana Passarelli, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutora Elizabeth Leão, magistrada federal aposentada, advogada, consultora, coach e escritora, e a Ivana Rey, empresária, palestrante, escritora e apresentadora de TV na VTV, no SBT de Campinas. Muito obrigado pela presença de vocês todas. A gente se despede por aqui. Programa Gente que Fala volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.